Olá, meu nome é Denis Gil da Silva, graduando em Engenharia Elétrica, e nesse momento inicio a defesa do meu TCC. O tema escolhido foi Autonomia Elétrica, um estudo de sistema fotovoltaico isolado, uma revisão bibliográfica. Esse estudo foi uma revisão bibliográfica de trabalho dos últimos 10 anos, ou seja, de 2012 a 2022. A motivação da escolha foi por observar a utilização de conceitos obsoletos e métodos ultrapassados nas instalações fotovoltaicas isoladas, assim como esse sistema possibilita obter energia em situações emergenciais. Para o desenvolvimento desse trabalho, foram feitas as seguintes etapas: a definição do tema, a consulta bibliográfica com os descritores energia solar, eficiência energética, geração de energia e recursos emergenciais. Do resultado foram feitos a seleção preliminar, lendo-se o resumo dos trabalhos. Assim, então, foi feita uma seleção de trabalhos considerados relevância, dentre eles, principalmente, trabalhos acadêmicos de defesa de trabalho de conclusão de curso e tese de defesa de mestrados. Após isso, após a leitura desse trabalho, foi feita a revisão bibliográfica e a conclusão realizada por este estudante. A importância deste trabalho para acadêmico é que foi possível demonstrar que a energia elétrica é um dos principais fatores que afeta o desenvolvimento das comunidades e os desafios técnicos da implementação desses sistemas e a oportunidade de estudos futuros. Os sistemas isolados de geração de energia normalmente são utilizados onde há baixo consumo energético. A energia fotovoltaica, a partir da revisão bibliográfica estudada, ela está muito relacionada em mente da população com a redução do custo do consumo de energia elétrica, seja em uma casa, uma residência, um comércio. Porém, ela pode ser amplamente utilizada em sistemas isolados. Também outro fator que está extremamente relacionado na mente das pessoas é que a energia fotovoltaica está relacionada à sustentabilidade ambiental, seja por conceito da própria pessoa ou que aquela empresa queira passar essa imagem ao público que ela atende. A energia elétrica, quando ela entra numa comunidade, ela é o principal fator que aumenta o índice de desenvolvimento daquela população, podendo gerar novos empregos, gerando segurança, iluminação, condições de estudo, condições de armazenamento de alimento, assim como condições de obter comunicação com outras comunidades, assim como obter conhecimento da própria internet como si. O sistema fotovoltaico, ele possui características intrínsecas próprias que são fundamentais para sistemas isolados. Ele possui uma modularidade onde você consegue ir ampliando o sistema de tempos em tempos. Ele não possui sistemas móveis, mecanismos móveis que facilita muito a manutenção. Ele possui uma simplicidade muito grande de ser implementado. Ele possui uma baixa manutenção, uma manutenção simples, que em muitos casos basta-se limpar os painéis e trocar as baterias ao fim da vida útil. Por outro lado, a geração por gerador a combustão, à base de combustíveis fósseis, gera um ciclo vicioso, onde o pessoal da comunidade necessita buscar esse combustível onde tem acesso. E, às vezes, esse combustível está a muita distância, aumentando, inclusive, o custo e o tempo que se despende para obter esse combustível. Na revisão bibliográfica, também foi possível observar que as baterias são fundamentais para um sistema isolado. Existem diversos tipos de bateria e diversa utilização. Porém, foi possível observar que, respeitando as características de cada bateria, é possível adotar qualquer uma. Por exemplo, normalmente as baterias estacionárias são mais indicadas
Porém, em algum local remoto, difícil acesso, é possível adotar até mesmo uma bateria automotiva, que ela não seria recomendada, porém, é possível, respeitando as características delas, fazer o sistema funcionar. Não com uma eficiência ideal, porém, aquela comunidade vai obter a energia necessária. Um outro item de grande discussão na revisão bibliográfica foi a questão da utilização de inversor de corrente, para que as correntes contínuas que é gerada no painel solar seja utilizada como corrente alternada, utilizando-se motores convencionais e equipamentos convencionais, uma geladeira, por exemplo, convencional. Outra coisa que foi observada, a questão do dimensionamento do sistema autônomo. Para tal, é necessário conhecer todos os equipamentos que vão ser empregados, o tempo que eles vão ser ligados, a potência, para que, se seja necessário, dimensionar o banco de baterias, assim como a quantidade de painéis solares. Aqui temos exemplos de utilização de painéis solares. Aqui temos um abrigo de montanha, no caso, dois abrigos de montanha na região de Petrópolis e Teresópolis, onde é possível observar que um deles tem dois painéis e o outro tem três, que são utilizados apenas para gerar energia para a comunicação dos socorristas, dos abriguistas e iluminação do local. Já embaixo é possível observar que uma instalação maior, com diversos painéis, onde é gerada a energia para a comunidade como um todo, diversos locais. A conclusão que foi possível observar nesse trabalho é que a viabilidade de fornecimento de energia elétrica a partir dos painéis solares ela é praticamente em qualquer ambiente, em qualquer local do planeta, devido até mesmo à disponibilidade do sol durante o ano inteiro em qualquer local. A oportunidade de trabalhos futuros estudo de uma solução utilizando equipamentos à base de corrente contínua. Por exemplo, utilizando motores, é, é, projetores, iluminação à base de corrente contínua. Por exemplo, temos lâmpadas LEDs hoje em dia que o consumo é muito menor do que lâmpadas incandescentes há um tempo atrás. Isso facilita a implantação de um sistema como um todo. Outra oportunidade de melhoria é o comparativo da eficiência energética de um sistema que utiliza inversores para aqueles que não utilizam, evitando assim perdas de conversão elétrica. Uma outra oportunidade é o comparativo entre motores de corrente contínua e corrente alternada, quando essa utilização de equipamentos convencionais. Por exemplo, uma geladeira convencional utiliza um motor de corrente alternada, substituindo aquele motor por um motor de corrente contínua. Qual seria o ganho de eficiência energética? Qual seria o consumo daquele equipamento? Uma outra opção, uma outra opção de melhoria é a utilização de conversão de tensão para utilização de equipamentos sem a necessidade de conversão sequenciais. Por exemplo, você quer utilizar um notebook, normalmente o notebook utiliza 19 volts, você tem um sistema de 12 volts, você consegue utilizar um conversor direto de 12 para 19. Não é necessário utilizar um inversor para chegar a 110 em corrente alternada e normalmente utilizar a fonte do notebook para trazer a 19 volts em corrente contínua novamente, gerando perdas desnecessárias. Uma outra oportunidade de estudo é o comparativo de conectores direto de corrente contínua. Temos diversas opções no mercado, seja ele da linha automotiva, seja ele, por exemplo, da energia solar, que seria um MC4, que devido à polaridade da corrente contínua, seria interessante fazer um estudo para que evitasse tanto queimar equipamentos para inversão da polaridade como acidentes. Então, a partir de agora, eu agradeço a oportunidade de todos e muito obrigado por essa oportunidade de estar defendendo essa questão junto a todos os envolvidos.